Maneirão. Na Espanha dizem que tem umas maconhas boas. Não, ele tava chapado no álcool, mano. No álcool, toda cara. hora ele dava uma talagada e tal. Aí ele falou, mano, ele falou português e o caralho, mano. Aí foi maneirão e tal, ganhar esse prêmio com ele. Mas é um documentário que, apesar de ter sido premiado, ele também traz muitas frustrações, tá ligado? Por quê? Porque ele conta uma realidade que não muda, mano. Na época ele fez uma comoção nacional, fez uma porrada de gente discutir sobre o assunto, tá ligado? Falar pra caralho sobre isso e tal. Eu fui chamado na época, ex-Celso, pra ir conversar com 11 ministros. Caralho? 11 ministros numa mesa assim. Caralho? Aí chegou ex-Celso. A gente começou a falar para eles O que vocês falaram lá? o nosso processo de gravação, como foi, o que a gente sentiu, o que a gente viu, quais as necessidades que a gente acha que tem que ter nesses lugares, o que a gente acha que deve ser feito. A gente acha que, a gente explicando para eles, cara, a gente acha importante o trabalho e o papel da polícia, mas a polícia ela não pode ser o único braço governamental dentro da favela, mano. Sim. Porque é o único. Senão a gente só vai ter morte, só vai ter violência. Tem muitos problemas dentro das favelas que não são de ordem policial, tá ligado? É de uma outra secretaria que tem. Enfim, Nem saneamento básico tem na parada. falamos Mano. para 11 ministros. Houve aquela comoção, aquele interesse, mas foi momentâneo. E na prática mesmo, pouquíssima coisa aconteceu. Hoje, na hora que eu estava me arrumando para vir para cá, estava assistindo o jornal, estava vendo uma operação policial no Rio de Janeiro, que é uma operação que já entrou para a história como a operação mais letal da história do Brasil. do Rio de Janeiro, cara. Tipo, 25 pessoas mortas. Dentre elas, um policial, né? São 5 pessoas. Até a última vez que eu vi a notícia, tinham 5 pessoas feridas, né? Pessoas dentro do metrô. E dessas 24 pessoas que morreram, com certeza deve ter gente do tráfico, mas é muito provável que tenha gente que não seja também. Que até agora não houve assim uma perícia grande. Uma perícia, não tem nomes, não tem a forma com que essas pessoas foram mortas, em que tipo de situação, É verdade, tipo eu realmente de ação. não sei. E eu estava vendo a entrevista, acho que é do delegado, ele falando do tempo de investigação, né? Acho que foram 10 meses de investigação para montar a operação. E assim, na minha cabeça, cara, quando você monta uma operação com 10 meses de antecedência, eu sempre penso, principalmente a Polícia Civil, que é a polícia que é respeitada nas favelas, que é uma polícia investigativa, né? Que a gente imagina que vai ter... não vai ter gente morrendo. Vai ter mais mais precisa, né? Horário, local, sabe dar o bote certo, pôr a pessoa indo pro shopping. Mas eu pensei que ia ter esse tipo de coisa assim. Mas no final a gente acabou com uma operação muito desastrosa. Não pode ser normal uma operação ter esse número de óbitos, né? esse resultado. E até a motivação, que a investigação era por conta de que traficantes estavam usando jovens, aliciando jovens para o tráfico de drogas. Mas isso é em tudo, né? Mas daí tu mata um monte de jovens. Eu acabei de falar do documentário que a gente mostrou em 2006, que já mostrava isso. Tem músicas que vêm antes da nossa que já mostrava isso. Isso não é de... O tráfico tá aliciando um monte de jovens, já sei, vamos matar eles, aí a gente resolve a situação. Entendeu? É um bagulho assim que meio que dá uma generalizada, tipo, matamos 24 suspeitos. Pô, mas como assim, mano? Pô, como é que tu mata 24 suspeitos? De quê? Como? Ou tu matou 24 bandidos, sabe? Ou tu matou gente inocente. E aí tem uma coisa que acontece muito, na imprensa fala muito isso, tipo assim, uma operação policial matou 3 pessoas. Os 3 tinham passagens pela polícia. E isso já vira um carimbo pra morrer. Aí, porque o cara pode ter passagem, mas não tava fazendo nada. E quando quer inocentar, aí fala assim, ele morreu inocente, inclusive ele não tinha passagem pela polícia. Mas, mano, isso não pode ser pré-requisito. Eu conheço uma porrada de gente que já teve passagem pela polícia e hoje é empresário. E todo mundo que cometeu um crime antes não tinha cometido nenhum. Nenhum, pô. Então não pode ser dessa forma. E esse tipo de operação, cara, eu já vi isso muitas vezes acontecer. O Brasil já tem notícias desse tipo de operação há muito tempo e o resultado prático disso pro dia seguinte é muito pequeno. Não dá para você imaginar que amanhã no Jacarezinho não vai ter mais violência, não vai ter mais bandido, não vai ter crime, não vai ter tráfico. Não dá para você imaginar que o Rio de Janeiro vai amanhecer protegido e seguro
Porque 25 pessoas que talvez inocentes morreram. Não, e um deles era policial, tá ligado? Então tem muitos relatos de moradores falando de abuso por parte dos policiais e tal. Aí vira aquela maluquice. Então eu acho que esse tipo de operação já se demonstrou ineficaz, né, cara? Precisa pensar num outro plano de segurança. Precisa pensar num plano de segurança que eu acho que não pode ser eleitoreiro, tá ligado? Não pode ser um plano de segurança para ganhar a eleição. Exatamente. Tem que ser um plano permanente, um plano de verdade mesmo, que inclui não somente a polícia, tem que incluir forças sociais, irmão, tá ligado? Agora na pandemia não dá pra você fazer muita coisa na área social, porque não dá pra aglomerar. Mas passando um pouco esse momento, mano, tu tem que ter o braço armado, mas tu tem que ter o braço lá da educação, o braço da cultura, o braço do saneamento, o braço do moradia, emprego, renda. Se essas outras forças não entrarem junto, vai mano, continuar tendo só tráfico matando. aliciano. Isso é ruim pro policial e só matando também. Porque o policial fica morrendo também. O policial morre pra caralho e eles estão numa guerra inútil. Morre muito policial também. É uma guerra também. inútil. É uma guerra que o único resultado da guerra é morte. Você falou que na favela, na comunidade, os pessoas respeitam a polícia civil. Eu não sabia disso. Por quê? Porque, mano, a polícia civil sempre foi uma polícia investigativa. A polícia civil não vai pra dar bote errado. Não vai pra trocar tiro. Antigamente era assim, né? A polícia... Pelo menos até... a polícia civil era mais de investigação ou de dar o bote certo. Cirúrgico. Isso. Pegar os boss. Eu conheci alguns caras que foram criminosos nos anos 80, assim, né? Na época que tinha muito sequestro no Rio de Janeiro. E, os caras tinham medo, assim, da polícia civil, porque não tinha acerto, não tinha brincadeira, não tinha nem arrego, irmão. Não tinha corrupção, o bagulho era sinistro, pelo menos era o que eles falavam. Deve ter mudado. Não, hoje em dia é outra polícia, é outra realidade, é outra parada. Essa operação que a gente está falando polícia civil. de hoje da Jacarezinho foi da Polícia Civil, né? Então já virou. O que aconteceu com o menino João Pedro também, era a Polícia Civil também, então já virou outra parada. Uma merda.